Então, se vocês acham que levaram uma bronquinha hoje, eu levei uma broncona essa semana. Eu estava voltando, terça-feira, de Campinas, tive um encontro abençoado com uma pessoa muito querida, um amigo meu, e na volta o guarda me para na estrada e pede os documentos. Eu estou tranquilo, eu não estava correndo, dei os documentos para o guarda, dei bom dia para ele. Licenciamento do senhor está de 2008. Eu falei, o quê? E estava mesmo em 2008. Eu achei que estava com tudo em dia, que eu não devia nada para o Detran, e meu carro foi apreendido. Eu precisei voltar a pé, ou melhor, de ônibus, daquele ponto da estrada para São Paulo. Ainda bem que eu tinha dinheiro no bolso para poder pagar a passagem. Meu carro não só foi apreendido na saída de Campinas, como ele foi guinchado até Atibaia, porque é o distrito daquela região. Então eu passei terça e quarta-feira tendo que lidar com essa problemática toda do meu carro. E acontece que, chegando em São Paulo, eu já fui no Detran para verificar o que é que eu precisava fazer para resolver essa situação. Fiquei 3 horas no Detran, porque não tem telefone. No Detran, você não acha telefone no site deles, você encontra em outro lugar, e quando você acha o telefone, ninguém atende o telefone. Só dá o culpado. Então eu fui para aquele local na esperança de resolver tudo, fiquei 3 horas lá para descobrir que não era lá. Eu estou abreviando a história, acredite, tá? Para que você não sofra e nem eu sofra tudo de novo. Vou para o outro lugar, olha, o senhor tem que pagar e vim aqui retirar uma carta que vai liberar o carro do senhor. Então eu paguei pela internet porque eu queria resolver aquilo o quanto antes. No dia seguinte fui, retirei a carta, já fui direto para a rodoviária, peguei o ônibus para Atibaia para chegar lá antes do banco fechar. Porque se o banco tivesse fechado, eu não teria condição de fazer o pagamento que precisava fazer, e aí teria que ficar mais um dia sem carro. Então eu cheguei em torno de 12:30 lá em Atibaia e só consegui pegar o meu carro de fato às 4h30. Eu não vou ficar contando para vocês que o carro estava fora da cidade, que eu precisei pegar um táxi para ir lá no meio da cidade, no meio da estrada, e depois eu precisava ir no posto policial, que era mais para frente, aí voltava para cá, aí ia para a cidade para fazer o pagamento e voltava para cá. Eu não vou ficar contando tudo isso. Eu não vou ficar contando que eu fui mal atendido. Eu não vou ficar contando que eu fiquei assim, papai do céu, tem misericórdia de mim. Só vou contar uma coisa. A hora que eu cheguei lá, no posto policial, com a minha carta, com tudo pago para tirar, o policial olhou para mim, o senhor está com guincho aí? Falei, que guincho? Não, porque o senhor não vai sair dirigindo esse carro, porque esse carro tem que fazer a inspeção veicular. Eu tinha feito a inspeção veicular, tirei o documento mostrando, sim, mas o papel que o senhor está dizendo só está autorizando para a inspeção veicular. Me deram um papel errado aqui em São Paulo e eu não me dei conta disso. Então, se não é um ato de benevolência, de boa vontade do comandante daquele posto da Polícia Militar, eu não teria resolvido a minha situação. E naquele momento, aí eu fiz aquela oração da fé, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim. Agora eu fico imaginando assim, o drama de Maria e José, porque eu estava querendo uma pauta para conversar com vocês essa semana, e eu não sei mais se eu vou orar pedindo a Deus para me revelar o que é que eu preciso contar para vocês, o que é que a gente precisa narrar, mas é evidente que a única coisa que eu podia pensar acerca de que aspecto do Natal transmitir para vocês eram as dificuldades inúmeras que o casal passou. Eu estou pagando por um erro que cometi. Só que fui induzido ao erro, porque quando eu entro no site do meu banco, entro lá em débitos anteriores, todos os débitos pendentes do Detran, diz que eu não tenho nada a dever. E é por isso que eu achei que estava tudo pago. Só que quando você entra em licenciamento, aparece, ó, seu licenciamento está em aberto. Então fui induzido ao erro, né? Então estava louco para botar a culpa em alguém, resolvi engolir o sapo. Mas esses dois, José e Maria, eles não deixaram de fazer o licenciamento do jumento que levou Maria até Belém.
O jumento estava emplacado, estava com os 4 pneus novos, estava com tudo em dia. O guarda não parou no caminho. Quem parou foi Maria várias vezes para ir ao banheiro, certamente. Eles estão sofrendo tudo isso porque resolveram obedecer a Deus. Eu paguei pelo meu erro. Aliás, eu paguei caro, que por causa de R$ 56, eu tive um prejuízo de mais de 10 vezes esse valor. Né? Então, doeu no bolso, doeu no coração, doeu em tudo quanto é canto. Né? Agora, vamos dar uma olhada aqui nessas 5 dificuldades que o casal enfrentou. Essa gravidez inesperada, a gente já conversou sobre ela, e José tinha todo o direito de solicitar que a lei fosse cumprida nesse caso, porque ele não é o pai da criança. E o cumprimento da lei significa nada menos do que o apedrejamento de Maria, porque ela já é esposa dele, embora ainda não tenham coabitado, e ela não podia estar grávida de nenhum outro homem. Como ele não quer fazer isso com Maria, ele resolve deixá-la secretamente, resolve anular esse casamento às escondidas. Mas aí Deus vem, intervém e diz: José, eu sou o pai da criança. José, o que foi gerado nela vem do Espírito Santo. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. E a profecia lá de Isaías é: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então Deus tem os seus propósitos para as dificuldades que precisariam ser enfrentadas. Eu não sei exatamente qual foi o propósito pelo qual eu passei. Eu posso descobrir um, pelo menos. Eu estava sozinho, eu não estava com a família. Daqui a 2 semanas eu vou sair de férias, se Deus quiser. E se eu tivesse com a minha família, eu estaria com o Timóteo, com a Romilda e com a bagagem toda na estrada. Quer dizer, seria uma aprovação muito maior, seria muito pior. Então eu dou graças a Deus. A Bíblia manda a gente dar graças em tudo, porque eu consigo ver pelo menos esse propósito. Agora, a não ser por motivo de força maior, eu digo para vocês, acho que eu nunca mais vou esquecer de licenciamento na minha vida. Eu que não consigo sair de carro nem sem seguro, por causa de R$ 56, você acha que foi má vontade? Não, eu sou uma pessoa de bem. Né? Pelo menos eu me julgo assim. O guarda não quis nem saber, né? Não houve conversa. Voltamos então aqui. Além da gravidez inesperada, nós já vimos, houve essa dificuldade enorme dessa fuga para o Egito, porque se José não foge para o Egito com a família, ele corre o risco de ser morto. E Deus tem outro propósito para isso, para cumprir a profecia de Oséias: do Egito chamei o meu filho. E quando você lê o texto do Antigo Testamento, você está entendendo que Deus está falando de Israel. Israel era escravo no Egito e chamou Israel do Egito para ir para a Terra Prometida. Mas Mateus enxerga essa profecia com referência a Jesus Cristo. Uma coisa que iria acontecer. Então, embora José talvez não estivesse ciente de todas as profecias que precisariam ser cumpridas, e com seu nascimento, com sua vida, com sua morte e ressurreição, Jesus Cristo cumpre nada menos do que cerca de 300 profecias do Antigo Testamento, José não sabia disso. Mas uma coisa ele sabia: Deus mandou. E se Deus mandou, apesar das dificuldades, nós vamos obedecer. Então, é impressionante, a tenacidade de José e de Maria, porque eles querem ser um casal obediente a Deus, apesar de todas as dificuldades. Aí você também tem outra viagem, essa viagem para Belém, da qual nós já conversamos. Será que nessa semana nós vamos ter algum decreto do rei, ou do imperador, ou dos céus, que vai afetar a sua vida? Será que a sua vida vai ser jogada assim, sua agenda vai ser jogada para cima e você vai ter que resolver alguma coisa? E no meio da sua dificuldade, você vai obedecer a Deus ou você vai optar pelo caminho mais fácil? Quando eu estava indo de táxi aqui em São Paulo,
para pegar o metrô, porque eu não moro nem perto do metrô. O taxista, eu contei a minha história, porque a boca fala do que está cheio o coração, né? E quero ver se a partir de amanhã eu já não conto mais para ninguém essa história. O taxista simplesmente perguntou para mim, mas escuta, o senhor não perguntou se tinha algum jeito de resolver esse problema? Eu simplesmente dei risada para ele e falei, meu querido, eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu tenho que andar na linha, eu tenho que levar Deus a sério. E me identifiquei como pastor para aquele guarda. E aquele guarda me tratou muito bem, não fez em nenhum momento, foi o melhor atendimento que eu tive nesse processo todo, foi o desse policial. Foi o que me autuou, né? Aliás, o nome dele é meu xará, é Fernando, o nome desse cara, tá vendo, Fernando? Né? E me atendeu muito bem, foi super educado, parou o ônibus para mim. Então eu não tenho raiva, desse cara, muito pelo contrário, me atendeu muito bem. Outra dificuldade aí que nós vimos também é essa crueldade, a matança dos inocentes. Eu vou falar disso daqui a pouco, porque os inocentes continuam sendo mortos ainda hoje. E essa outra dificuldade, não havia lugar na hospedaria. Será que a gente consegue imaginar? A gente não sabe quantos dias essa viagem demorou, mas se tem uma coisa que José está precisando, é de colocar sua esposa num lugar confortável, limpo, porque ela vai dar à luz a qualquer momento. Já começa aquela gemessão, José, é agora. E agora, José? Drummond já dizia, né? Talvez inspirado no José. E agora, José? Não temos vagas. Não há lugar para Jesus em Belém. Porque a cidade está cheia, porque Davi tem muitos descendentes e todo mundo tinha que ir até Belém para fazer esse bendito recenseamento.